Vamos falar da PEC do fim da escala 6x1? Já adianto que não será um tema simples, até porque, como dizia o jornalista norte-americano Henry Mencken, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Mas antes da gente discutir a viabilidade desse projeto, deixa eu pontuar algumas questões técnicas e textuais dessa PEC. Primeiro que essa PEC ela não propõe o trabalho normal de escala 5x2, já que o propósito inicial é o fim da escala 6x1. Ela propõe uma jornada de 4 dias na semana. Com isso, a carga horária semanal reduziria de 44 horas para 36 horas. Isso significaria uma jornada de 18% a menos em todos os setores. E aí a gente já chega na primeira incongruência técnica e textual, que é a questão das 36 horas. Como que a gente vai colocar elas em 4 dias? Porque para isso, nós precisaríamos de 4 horas extra, porque ultrapassariam as 8 horas diárias. Ou seja, isso não é uma jornada nada normal. O segundo ponto que eu quero trazer antes de falarmos da viabilidade é essa máxima dependência do Estado de regulamentar e legislar relações contratuais. Porque olha os problemas que a gente ainda tem hoje, mesmo com a CLT, com centenas e centenas de artigos, convenções, resoluções, jurisprudências, doutrinas, com a nossa justiça do trabalho totalmente sobrecarregada, entupida de processo. Ou seja, mais intervenção do Estado, mais regulação, mais lei, vai resolver nosso problema de fato? Porque aqui a gente separa o que a gente gostaria que acontecesse e o que realmente acontece. Porque todos sabem que hoje o empresário, para contratar, ele tem mais do que o dobro do custo do salário daquele funcionário, assumindo todos os riscos empresariais vinculados ao negócio dele. Um custo que não é só salário e despesas. Você tem todo o custo de oportunidade, assumindo todos os riscos do seu negócio não dar certo. Porque, por exemplo, vai ser impossível reduzir a jornada de trabalho semanal e manter os mesmos salários. Ou isso vai gerar muito desemprego ou pequenos negócios vão falir, o que também gera desemprego. Isso também incentiva a pessoas que trabalham em determinadas funções a serem substituídas pela máquina. Então é claro que ninguém quer trabalhar numa escala 6x1. Mas volto a dizer, uma coisa é nosso desejo, outra coisa é a realidade que se sobressai, porque nós teremos consequências. Eu quero dar um exemplo da consequência de intervenção com mais e mais legislação, que foi o exemplo da PEC das domésticas, lá em 2013, que trouxe muito mais direito trabalhista para essa profissão e que 10 anos depois, o IBGE mostrou em seu estudo que o número de profissionais como trabalhadoras domésticas despencou. 75% dessas profissionais domésticas viraram diaristas, perderam a carteira assinada e a sua estabilidade. Estabilidade que é um fator ilusório nesse país. Agora eu quero para um problema maior antes de irmos para o ponto final, que é o problema da produtividade. Vou explicar um negócio para vocês. Vocês sabem como que é medido o crescimento de um país? De duas formas. O aumento da quantidade de trabalhadores que produzem nesse país ou o aumento da produtividade desses trabalhadores. E aí vamos para os dados. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu apenas 2,2%. Dentro desse crescimento, 2% é representado pelo crescimento demográfico, ou seja, só aumentou a quantidade de gente trabalhando. Apenas 0,2% significa aumento de produtividade. Traduzindo, o crescimento pífio que o Brasil teve só se deve ao aumento do nascimento de brasileiros, ou seja, foi graças ao boom demográfico, que não existe mais, porque todos sabemos que a partir da década de 90, a taxa de natalidade despencou. Ou seja, não vamos mais poder contar com o aumento do crescimento do país conforme aumento de pessoas trabalhando. E a produtividade não se sobressai. Nessa falta de produtividade, o empresário é obrigado a pagar mais e mais e mais. Agora, na minha opinião, o que eu acharia ideal? Primeiro, não adianta a gente ficar aqui discutindo PEC e tal, que dá proporção, né, raramente vai pra frente, se a gente não discutir o problema maior que a intervenção do Estado nas relações contratuais. Eu acho que os indivíduos e empregadores deveriam ter mais liberdade de negociar, assim como já acontece nos Estados Unidos, onde a pessoa escolhe quantas horas, onde, com quem, quando quer trabalhar, sabendo ali das condições, sua remuneração, só que tudo isso baseado numa legislação simples. Mas afinal, Josiane, o que deveríamos pensar sobre essa PEC? Primeiro, obviamente, isso é uma ideia psolista que vai ser cravada através do populismo para ganhar a classe trabalhadora. Agora, por outro lado, eu não acho que os políticos de direita, defensores da liberdade econômica, devem apenas se posicionar contra, sem trazer soluções para abraçar esse público, entender a dor desse público, para solucionar a dor desse público. A direita no Brasil está, sim, muito entusiasmada com a vitória do Trump, mas precisa entender que Trump venceu nos Estados Unidos justamente porque uma das classes com a qual ele mais se preocupou foi a classe trabalhadora. Sim, nós precisamos usar o raciocínio lógico, a liberdade econômica que mostra os dados e fatos. Mas eu não acho que a gente tem que continuar ignorando essas pautas importantes. Porque esse público que trabalha em escala 6x1 quer uma solução. Óbvio que a solução não vai ser a escala que prejudica o empresário, porque vai gerar desemprego. Óbvio, a gente explica isso aqui diariamente. Mas a gente precisa de uma contraproposta para solucionar este problema. Não concordo em dizer simplesmente não gostou da escala 6x1, pede demissão e empreenda. Porque assim, nunca a direita vai conseguir
educar, fazer o seu público entender de fato que ele se preocupa com o trabalhador, que hoje não enxerga que mais e mais legislação só prejudica ele. O político precisa entender a dor do público. Enquanto a direita não souber atender isso, não taxar tudo de mimimi, não taxar tudo de pauta social, ou seja, entender que precisa sim abraçar pautas sociais porque a esquerda sempre vai sequestrar isso para se eleger, a gente não vai conseguir resolver esses problemas crassos. E aí já deixo avisado, essa é uma das grandes pautas que Lula com certeza vai abraçar para tentar se eleger em 2026. Então, óbvio, nós trabalhamos aqui com fatos, com dados, com números, com realidade. A proposta da PEC do jeito que está é prejudicial, só que nós precisamos trazer discussões, contrapropostas para aliviar essa situação para o empregado, que não prejudique a produtividade e também o empregador. Ou seja, quando eu falo em trazer contrapropostas, nós precisamos lutar contra o mal maior, que é parar de deixar o Estado intervir tanto na relação empregado-empregador. Só que, claro, como eu disse no início, não temos soluções simples, não temos respostas fáceis, mas essa pauta precisa sim ser discutida com mais seriedade.